já pode ir dando início aqui à nossa noite, até porque a ideia é a gente não invadir demais a noite toda para que a gente possa curtir as 3 noites, né? Então, bora lá. Eu queria iniciar, antes de falar propriamente dito do tema, né? E, enfim, antes de apresentar essas duas queridezas que nós estamos aqui, que a gente vai interagir hoje, eu queria, em primeiro lugar, né, me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Ivan Rabelo, eu sou diretor na Nila Press, sou autor de testes psicológicos, sou professor também de pós-graduação, atuo na área de psicologia do esporte, recursos humanos, orientação profissional, e sempre com foco na testagem, na avaliação, né? E, bom, e depois a gente deixa os nossos contatos aqui no chat também para vocês interagirem conosco depois, se desejar. É, bom, antes de eu apresentar essas duas colegas, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, muito a alguns parceiros que eu tenho certeza que eu, Soraya, Tânia, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer, né, todo o nosso conhecimento que a gente tem para compartilhar, e que é o nosso objetivo com esse livro e com outras coisas que a gente faz na vida, depende da gente ter pessoas que nos apoiam, né? Então, eu tenho certeza que eu quero, em especial em nome de nós todas que estamos aqui, né, do livro, já agradecer a Nila Press e a editora Artesã, que são as duas editoras que, em parceria, acreditaram aí no conteúdo do nosso trabalho e aceitaram, né, fazer essa publicação nessa parceria. Além disso, tem um fator interessante que eu vivo comentando até com a Soraya, que é o livro está tão bom, está tão especial, que a gente tem duas editoras coeditando esse livro, né? Tamanha vontade e quantidade de coisas que a gente tem para compartilhar com vocês, tá bom? Então, agradecer as duas editoras pela parceria, a equipe de backstage, então agradecer a equipe de marketing também da editora Nila Press, que eles estão aqui presentes. Quero agradecer aos autores da Nila, tem o Douglas Vilhena que está aqui, quem sabe no finalzinho dá até tempo da gente mostrar um pouquinho dos materiais. Quero agradecer também ao Ingo Gintert da Nila, agradecer a Irene Leme, autora de teste, autora do capítulo também, mas se você quer conhecer um pouquinho da Irene, a gente vai deixar para os outros dias da jornada. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de um dos capítulos desse novo livro que a gente vai lançar, tá? Então, feito alguns agradecimentos. Ah, eu quero só antes fazer um outro combinado com vocês, que o evento hoje, a gente tinha muito uma intenção de transformá-lo num podcast, né? E tem um cara muito especial, eu e a Soraya já participamos de outros podcasts com ele, que é o Fernando Pessotto. Ele está com um novo podcast aí que chama Cognamentos. Eu vou cobrar dele esse jabá que eu estou fazendo agora, mas eu quero que ele me pague com bastante episódios aí bem legais do podcast Cognamentos, tá bom? Então quero agradecer ao Fernando também. E bora lá, eu vou parar de projetar essa tela aqui para poder apresentar essas duas pessoas e eu prefiro que a gente consiga vê-las aqui em tamanho full, né? Só antes. Não esquece, então, que nós estamos com essa jornada de 3 dias. Então, tem uma programação aqui. Hoje, nós estamos fazendo uma roda de conversa. Amanhã, a gente tem o lançamento, o pré-lançamento do livro propriamente dito, em que todos os autores aí, ou a maioria deles, estarão presentes na live amanhã, para que a gente possa contar um pouquinho dos outros capítulos também, né? E no dia 14, a gente também vai falar de outras duas coisas super importantes para a gente na área do trabalho, que é o pré-lançamento também de uma nova ferramenta para a área de RH, né, que é uma matriz de fontes estressoras, e a gente também vai apresentar para vocês, contar um pouco, conversar um pouco com a querida Paola, que vai falar um pouco para a gente sobre a Polar Sapiens, que tem aí um estudo também sobre risco psicossocial e avaliação de funcionários, de colaboradores em situações de riscos extremos.
Então, também vai estar muito especial. Então, vem com a gente todas as noites aqui nessa semana, nesses 3 dias que vai ser muito especial, tá bom? Ufa, acho que eu já falei demais, né? Mas quis fazer essa introdução aqui também para todo mundo ficar ciente de como que vai rolar. Então, vamos lá. Gente, então, para nossa noite de hoje, que é uma noite muito especial, eu queria apresentar duas pessoas para vocês. A ordem que eu vou apresentar, não quer dizer absolutamente nada, senão o fato de que primeiro eu quero apresentar a idealizadora desse livro, né? Que é a pessoa que pensou em cada detalhe desse livro, que escolheu as pessoas que foram convidadas para escrever os capítulos, e que é bom, uma pessoa muito especial para mim, eu acho que para a Tânia e para todo mundo que está aqui nesse livro. A gente costuma falar que ela é um hub, ela é uma pessoa que conecta pessoas. Então, eu fico muito orgulhoso de ser um desses fios conectados por essa grande psicóloga e grande amiga, Soraya Pena. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda Boa aqui no noite. nosso videocast. Faz tempo que você não me chama de hub, mas é verdade. Eu já fui adjetivada recentemente, diferentemente, como confusão e gritaria, mas foi no sentido positivo. Eh, mas sim, acredito que nesse caso em específico foi um hub muito especial aí que só nos trouxe felicidade, né, Ivan? Do livro, sim. Mas, ó, para vocês saberem, a Soraya é uma pessoa muito estudiosa também. Então, ela é psicóloga, também tem uma especialização em gestão de pessoas, liderança, carreira e coach pela PUC, neurociências aplicadas ao comportamento e desempenho, tem certificação no gerenciamento de estresse pela ISMA, também pelo Chief Happiness Officer pelo Instituto Feliciência. A Soraya tem várias certificações, porque ela só colocou aqui essas, mas eu vejo a Soraya estudando há 20 anos, no mínimo, que é desde quando eu a conheço. Acho que até mais que isso, hein? Então, ó, a Soraya também trabalha na área de psicodinâmica do trabalho. Ah, ela fez uma especialização em psicodinâmica do trabalho na USP, Isso. atualização em transtornos mentais relacionados ao trabalho no Hospital Hospital das das Clínicas. Clínicas, também da USP e saúde mental nas organizações pelo Centro de Estudo do Hospital Israelita Albert Einstein. É docente do SENAC, é docente do COGEA e da PUC aqui em São Paulo, convidada pela FGV e autora da editora Nila Press. Ufa, Isso. né, Soraya? Que Ufa, legal, ufa. que orgulho. É. E aí, Soraya, eu vou já chamar a Tânia e vou apresentar para vocês agora a Tânia. Tânia, eu vou pedir para você falar um boa noite para a gente, porque aí a sua câmera vai pular aqui na tela. Boa noite, Tânia, tudo bem? Boa noite. Agora você já está na frente de todo mundo aqui, todo Já mundo te estou na vendo. frente de todos. Já, Muito prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada de participar dessa jornada e a abertura da jornada, né? não é? Só Então podia ser alguém especial como você, Tânia. ai, E a nossa, Soraya escolheu a dedo, tenho certeza. a Soraya, que é essa potência toda, ser escolhida por ela é mais outra honra ainda. Não é? Muito feliz, viu, de estar aqui com Bri- vocês, podendo dividir um pouco desse conhecimento, contar um pouquinho da minha experiência. Espero poder agregar para todos. Ah, muito legal. Ó, gente, para vocês saberem como que a Tânia é uma pessoa muito especial e tem muita coisa para trocar aqui com a gente, ó, a Tânia Rosa, ela é formada em psicologia pela Universidade de São Marcos, ela é pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada, especialista em avaliação psicológica, experiência consolidada no ambiente organizacional, atendimento, de demandas em consultório atualmente. Então, a gente tem aqui uma profissional que está lá na área de RH, mas que também está dentro da clínica. É isso, Foram Tânia? muitos anos. Eu desenvolvi a carreira dentro das corporações, né? Numa Uhum, época que todo mundo ia para a clínica, eu preferi ir para a organizacional. E ali fiquei uhum. durante muitos anos,
com muito orgulho, aprendi muita coisa, empresas de médio porte, de grande porte, a gente vê tudo dentro de um RH de uma empresa, até o departamento de saúde mental em empresas, e por fim, nos últimos anos, clinicando, extremamente realizada em consultório. Ai, que delícia! É isso aí. Ô, Tânia, então, ó, para as pessoas reforçar aqui, né, para as pessoas, o tema, gente, hoje a gente discutir um pouco o capítulo, né? O tema que a Tânia trouxe no capítulo do livro Mente Sã, Equipe Forte, que é um novo livro lançado pela editora Artesã e pela editora Nila Press, lançado, na verdade, no tempo que a gente está aqui é amanhã, mas para quem vai assistir esse vídeo depois, deve ter sido aí alguns dias atrás, né? Mas um novo livro que já estará disponível para vocês aí no mercado. O capítulo da Tânia é Estratégias para lidar com a ansiedade e alcançar uma performance profissional sustentável. Tânia, muito, muito curioso esse assunto, né? Eu acho que a gente nunca precisou falar tanto de saúde mental, na vida e nas organizações, não é? Como que você me fala um pouco para a gente começar? Como que foi a ideia de escolher esse tema para falar no livro? Conta um pouquinho. Olha, como você já representou, né, é um tema pertinente, bastante relevante nos dias atuais e já vem há um longo tempo crescendo. Infelizmente, eu costumo dizer, infelizmente, por um lado, que significa que vem aumentando as dores das pessoas, mas por outro lado, tem um lado bom que vem se falando sobre o assunto, estudando sobre o assunto, se desenvolvendo. O que não é dito fica muito no escondido e que não é importante. Então, a gente tem que procurar sempre olhar por esse lado. Que bom que estamos falando. Eu gosto sempre de colocar um contínuo que na época de RH, quando a gente trabalhava muito com as pessoas ou na seleção, as pessoas gostavam de se colocar, me fala um pouco de você, né? Esse momento de se falar um pouco, de se descrever. A maioria se descrevia com 2 palavras. Eu sou muito ansiosa e sou muito perfeccionista, né? E isso veio durante muito tempo, né, como se fosse algo: olha, até no meu defeito eu sou boa, porque eu sou perfeccionista e porque eu sou ansiosa por fazer as coisas". E hoje a gente tem essa clareza que exatamente um dos componentes preliminares do ansioso é o perfeccionismo. É exatamente o contrário. Então, o que podemos contribuir com os estudos da neurociência sempre mostrando isso, e isso que é o lindo de tudo. Poxa vida, olha, gente, não é uma qualidade sua ser dessa forma. Isso acaba te prejudicando e a gente percebe isso no ambiente de trabalho, né? Trazendo como um dado, estou falando perfeccionismo porque foi um dado que eu vivi durante muitos anos observando isso. Hum, O que acontece com o perfeccionista? Ele é um interno insatisfeito na sua produção, ele tem uma dificuldade enorme de cumprimento de prazo, que como nunca está bom, ele vai perdendo os prazos. E isso é muito claro dentro da rotina de trabalho, dentro das equipes, e o líder, né, com uma sua constante observação, faz parte de que ele realmente levante este dado. muito Outro interessante, lado, é. né, é interessante, né? E as empresas, os times com a competitividade também é um outro dado. Completando aí a sua pergunta, a gente tem a competitividade Uhum. exacerbada, que forma pessoas ansiosas ou atraem pessoas ansiosas. Tem as duas pontas. E os indicadores de absenteísmo e presenteísmo são indicadores fortes de RH que também mostram claramente a questão dos ansiosos, porque na questão do absenteísmo, pessoas extremamente ansiosas, elas ficam mais vulneráveis, né? A parte imunológica cai, elas apresentam mais dores, então a parte fisiológica acaba compensando, tem um pouco mais de afastamento, tem um sofrimento físico pertinente à própria emoção. Uhum. Nossa, você já nos deu aqui um panorama Geralzão. preocupantíssimo, né? Que é, E olha o real, porque eu impacto. vejo isso sempre, todo dia. Uhum, uhum. Pois é, o impacto que a gente vê, né? Porque quando a gente imagina, né, a ansiedade, né? Talvez a gente reduza ela, talvez, só aquela ideia
de que ela se manifesta de uma certa forma como agitação, com tal, mas que ela não tem um impacto, né, que vai atravessar todo o contexto, desde pessoal quanto Exatamente. corporativo, né, da liderança, enfim. É só um pouquinho o que eu disse de todo. O capítulo mostra bastante isso e é bastante interessante. Legal. Eu vou puxar a Soraya aqui para nossa conversa, Tânia, assim, Soraya também, uma vasta experiência dentro do contexto corporativo também, e no livro escreve predominantemente sobre a questão do estresse, né, Soraya? Mas, Soraya, me conta um pouco assim, né? Quando você entrou em contato com o tema que a Tânia tinha proposto ali, né, ansiedade, assim, como que você achou que isso se encaixou, né, com a ideia do livro, Mente Sã, né? Fala um pouquinho pra gente como que foi essa ideia do convite da Tânia e de ler a produção da Tânia ali também. Fala aí, o A que você achou? ideia era que o livro abarcasse todos os transtornos, né? Ou primeira coisa, eu queria um livro multidisciplinar. E sendo multidisciplinar, obviamente, a Tânia era uma das minhas convidadas desde sempre, porque assim, eu falo sempre para a Tânia e agora eu vou ter a chance de falar para 37 pessoas, mais todos os milhares, espero que assistam. Eu não sou psicóloga clínica, nunca cliniquei, mas sempre convivi com muitos psicólogos. E a Tânia é uma das psicólogas que eu mais admiro na vida, assim, dada vocês falam de mim, mas assim, a Tânia é um compêndio da psicologia, tem um conteúdo incrível, assim, é Uhum, impressionante, é apaixonante. uhum, Mas, quando eu comecei a idealizar o livro e conversar com você sobre isso, eu imaginava um livro que não fosse feito só por psicólogos. Apesar de eu entender que, sim, um capítulo ia para a Tânia, outros capítulos iam para nós, que somos psicólogos, eu queria que outros profissionais viessem discorrer sobre o assunto. É, uhum. Se você me perguntar por que a ansiedade foi escolhido para a Tânia, eu não vou saber te explicar. Foi algo mais intuitivo do que estratégico, assim. Sim. Acho E que brilhantemente intuitivo, né? Porque o muito, resultado ficou muito. maravilhoso. É, é, Como ela é uma psicóloga de TCC, e eu entendo que o TCC é a TCC, né? É a terapia cognitiva, é a TCC. Tudo bem. Que a O TCC, TCC é o que você cobra dos seus alunos, que eu sei, TCC é o tá? que a gente sofre. É, A pessoa tem tanto pânico de TCC, né? O TCC não, a TCC é, trabalha tão efetivamente, né, com transtornos de ansiedade, que eu não conseguia imaginar ela trabalhando ou apesar de que eu consigo ver a Tânia, e gente, não é babação de ovo, de verdade. Eu consigo ver a Tânia escrevendo esse livro inteira de cabo a rabo com o conhecimento que ela tem. De cabo a rabo, é coisa feia de falar em a gente público, né? entendeu. Não. Mas penso que, dada o aumento dos casos de ansiedade, o Brasil é, se não o mais ansioso, um dos mais ansiosos do mundo, e Uhum. ela tão à frente na, no conhecimento, dentro do meu hub, eu não via outra pessoa trabalhando esse assunto, entendeu? Isso aí. Então, bora aprender agora com a Tânia aqui Com a alguns Tânia. pontos para essa noite especial aqui, né? Ô, Soraya, a gente pensou no roteirinho, você fica à vontade também de fazer alguma pergunta para a Tânia. Tânia, também fique à vontade de fazer alguma pergunta para nós também. E eu vou puxar um fio com a Tânia aqui, já quero aprofundar no assunto. Tânia, é, assim, em relação à presença mesmo, né, da ansiedade no mundo corporativo, fala um pouquinho para a gente, assim, quais sinais, então? Você já fez um geral, né? Mas, assim, tentando agora a gente entender um pouquinho mais aprofundadamente, que sinais a gente pode observar da presença da ansiedade
no contexto organizacional? Olha, tem a visão de liderança e tem a visão dos colegas. São visões complementares, mas elas são diferentes. Em linhas gerais, a visão da liderança, as entregas, através das entregas. Então, o perfeccionismo, como eu disse, Uhum, é um sinal uhum, bastante claro. A questão dos controladores, hipervigilância que falamos dentro da BCC. uhum, Então, os hipervigilantes acabam querendo controlar tudo, porque eles estão atentos em tudo. Por um lado, às vezes o líder fala, posso contar com aquela pessoa para fazer, porque ele vai observar tudo, vai dar conta e vai manejar tudo aquilo e vai sair um trabalho ótimo. Só que tem esse outro lado, numa constante de hipervigilância, o que acaba acontecendo? O excesso de controle aumenta o estresse. Aumenta o cortisol, aumentando o estresse, aumenta a ansiedade, aí entra naquela retroalimentação, baixando a imunidade e a pessoa acaba adoecendo, né? Adoecendo, ou pequenas, de tempos em tempos sempre tem alguma coisa. Sabe aquela pessoa, uma hora dor de cabeça, uma hora tá com problema na pele, outra hora tá com problema no intestino. Nossa, a pessoa vive doente. São sinais. Poxa, cada hora tem uma coisa, não é nada grave, mas cada hora tem alguma coisinha. Então, esse é um sinalizador importante orgânico. E os uhum. colegas percebem muitas vezes nas próprias relações interpessoais a questão do humor. Então, entregas por um lado e humor por outro. Aquela pessoa mais difícil, às vezes mais arisca. Normalmente a pessoa não consegue lidar com imprevistos. Tá tudo tão organizado, a pessoa ansiosa tem dificuldade, muito ansiosa, né? Tem dificuldade de lidar com o imprevisto. Pode ter uma explosão de raiva, pode ficar perdida ali no meio e não conseguir dar conta. Então, o ansioso ele precisa controlar, e na medida que ele perde esse controle, ele acaba tendo algum tipo de explosão ou de dificuldade de lidar com isso. Então, dentro da Ô, empresa, é isso. ô, Tânia, eu estava me lembrando que assim, estou bem afastado de recrutamento e seleção atualmente, né? Mas me lembro muito, assim, em muitas entrevistas, inclusive na época com a Soraya, né, que eu fazia recrutamento e seleção, a gente trabalhava na mesma empresa. Eu me lembro muito de perfeccionismo, as pessoas, ser um clichê delas falarem, ai, fale um defeito. Aí a pessoa fala, eu acho que eu sou muito perfeccionista, né? Não sei se isso acontece nas organizações ainda hoje, mas é um clichê. E da gente entender, né, que a pessoa fala isso, mas na verdade ela fala isso como um aspecto negativo, mas que ao mesmo tempo pode até parecer bom. Mas me parece que esse perfeccionismo estendido é mais prejudicial, né, do que, na verdade, só o fato de, às vezes, ai, Isso. cuidadoso sou, né? É uma ideia muito antiga que a gente já sabe nos estudos hoje que é um outro lado. Mas assim, também tem um outro lado da ansiedade, ela tem um lado bom, porque não dá para ter ansiedade zero, não existe ansiedade zero. Somos seres humanos, temos ansiedade, ponto. Faz parte da nossa evolução. Precisamos dela, inclusive. Ela é um sinalizador de medo. Medo é o que nos mantém em segurança. Então, assim, tem esse outro lado evolutivo que é importante a gente sempre lembrar. Aonde no dia a dia que seria importante? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma palestra num palco para 1000 pessoas. Não existe ansiedade zero. Não, estou tranquilo. Não está tranquilo. Você vai entrar numa palestra para 1000 pessoas, você vai ficar minimamente ansioso. Nossa, será que vai dar tudo certo? Microfone, eu vou tropeçar e vou cair? Quem nunca? O que que a ansiedade vai te ajudar naquele momento? Você deixar o espaço organizado, você olhar um detalhe para não tropeçar ali, está tudo funcionando, vai te ajudar no foco, inclusive para o próprio cérebro. A neurociência mostra sempre isso. Ele te ajuda no hiperfoco na hora que você está na palestra, ele ajuda na ativação do sistema atencional e na sua memória, onde você busca recrutar informações essas que vão ser discutidas na palestra. Então, perceba o ciclo todo. Como ela também é importante. Tânia, a gente podia dizer que essa percepção, ela é o que nos ajuda a regular um pouco o que a gente poderia entender, que o que é um nível de ansiedade prejudicial de um nível de ansiedade
natural, não sei se essa seria a forma correta de falar, mas é essa percepção, né, desses sintomas, dessas características que vai me permitindo. O que que seria, Isso. assim, esse nível entre o saudável e o Sim, é um prejudicial? gradiente ali, né? Isso é importante. Observando, tanto na empresa, é fácil de observar, mas assim também com familiares, com amigos, você consegue perceber um pouco isso. Qual que é o Uhum, principal? O saudável dentro da regulação e o que já começa a caminhar para o disfuncional, dentro da TCC a gente usa muito esses termos, dentro do disfuncional, que pode chegar ao transtorno. Então, temos duas coisas, porque temos a ansiedade padrão, que estamos falando aqui, e temos o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, né? Então, todo mundo que tem ansiedade, se aumentar, vai virar TAG? Não necessariamente, porque o transtorno TAG, ele precisa de outros componentes. Tem o componente histórico, genético, filogenético, onde a pessoa cresceu, dados familiares, alguém da família com aquilo, e um ambiente que propicia aquilo. E se tiver trabalhando no ambiente ansioso e tiver todo esse histórico, fatalmente. Agora, se não tiver esse histórico, ela vai ficar ansiosa ali, vai ter estresse, vai ter dor de barriga, vai ficar disfuncional, vai ficar irritada, mas pode não desenvolver. Esse é um dado. O outro dado, e como que uma coisa pode ser percebida para outra, até no sentido de indicar e de orientar a pessoa. 3 fatores: frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo. O que quer dizer isso? Com que frequência? Nossa, ele ficava irritado uma vez cada 3 meses, só quando tinha um projeto tal. Nossa, agora toda semana, qualquer projetinho que aparece, percebe que o nível de tolerância vai diminuindo, diminuindo, então, ou seja, a frequência está aumentando. A intensidade. Nossa, ele ficava bravo aqui, é, passava a discutir um pouco mais, mas logo estava de bom humor de novo. Agora não, de repente, fica o dia inteiro de cara virada, fica o dia inteiro de amor, fica a semana inteira de mau humor. Então você percebe que a intensidade está, e a pessoa está ficando mais sofrida com o tempo. Então, com esses dados, eles são dados mais preocupantes. Então, é frequência, uhum, intensidade e esse sofrimento, esse prejuízo que vai trazendo. São identificadores uhum. para cada lado. Muito, muito legal isso, muito importante, porque às vezes as pessoas acham que, né, só se for muito, sei lá, numa intensidade muito alta, mas às vezes não é uma intensidade tão alta, mas como você falou, perdura, né? Ela é frequente ou é, Frequência. dura, a Tem que ter tudo duração isso. longa, né? Exatamente. Durante 6 meses, a pessoa aumentou a frequência, aumentou a intensidade e tem prejuízo. Isso são sintomas de transtorno. Aí precisa realmente de uma intervenção médica, muitas vezes intervenção psiquiátrica, mas Uhum, perceba, não é qualquer ansiedade. A gente está falando uhum, muitas vezes de ansiedade normal. Às vezes a pessoa exagera, mas não chega a ser um transtorno. Ela uhum, consegue manejar ali no dia a dia, né, uhum. com atividade física, né, com outras estratégias que a gente fala bastante aí no capítulo. Muito, muito legal. Eu vou puxar a Soraya aqui. Soraya, ainda nessa linha, a Tânia traz um pouco para a gente, né, que se a gente pudesse colocar algumas dimensões, tem uma questão da liderança, que esse é um fator que ansiógeno também, talvez promotor de um ambiente tanto talvez mais insalubre do ponto de vista da saúde mental, como também promover saúde, né? A gente pode certamente ter histórias de líderes que promovem mais o bem-estar da equipe, né? Então, ó, como líderes, de que maneira podemos criar um ambiente de trabalho que promova a saúde mental, né? Reduzindo os fatores que contribuem para a ansiedade. Como o líder pode fazer? O que que ele poderia, assim, de uma forma, algumas dicas para a gente do que poderia fazer para promover um pouco mais, né, de um ambiente mais saudável aí? Eu vou dizer, enquanto Soraya líder, né, que sou, e enquanto Soraya que desenvolve líderes dentro das organizações. Eu acredito muito no poder da comunicação, e não só da comunicação
do discurso fake de que vamos nos comunicar, vamos ser coleguinhas, bonzinhos, amiguinhos e lá, 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 lá. Eu acredito na comunicação transparente, naquela comunicação gentil. A comunicação é a grande ferramenta para se quebrar estigma. Então, assim, num primeiro momento, a comunicação vem, e seja para o transtorno de ansiedade, seja para um transtorno depressivo, seja para um quadro de estresse crônico, seja para o burnout, seja para qualquer um dos temas de capítulo que a gente trouxe no nosso livro, a comunicação é o grande meio aí, não digo de cura, mas eu digo de fonte para quebra de estigma e para se alcançar um próximo passo, né? Não diferentemente, uma terapia é feita de uma comunicação, de um diálogo, né? De uma troca, ou de uma troca consigo mesmo. Então, enquanto líder, penso eu que a comunicação é a grande ferramenta. Esse é para mim, é o primeiro passo. Através da comunicação, aí se alcança um espaço mais seguro, né, em que as pessoas vão sentir aí, de fato, que podem ser mais transparentes em relação ao sofrimento delas, né? Nem todo mundo se sente à vontade em trazer para a empresa que está passando por um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas às vezes você nem precisa ser tão literal. Só o fato de você conseguir dizer para o teu líder, olha, hoje eu não estou bem, não vou render tal qual eu renderia num dia que eu estou bem, isso já traz um certo acolhimento e acho que ameniza até a ansiedade, né, Tânia? Você poder ser franco, né, nesse sentido. Eu sempre prezei muito pela franqueza e entendo que esse é o primeiro caminho. Uma outra questão, enquanto líder, para promover ou para combater a ansiedade, talvez esteja na questão de se estabelecer metas realísticas, né? Eu acho que quando se trabalha aí com uma pressão irreal, ou uma pressão de que se precisa entregar a qualquer custo, isso também é um grande detrator da saúde mental, e especialmente gerando estresse, e especialmente migrando aí para quadros ansiosos que podem piorar muito. Então, me baseio aí na comunicação como ferramenta Um aí de fator trabalho. importante, né? Sim, para o líder. Aliás, pensando aqui, se a gente fala de comunicação, a gente também tem um impacto disso na cultura organizacional ali, né? Se você tem um ambiente onde ele promove o diálogo, promove esse tipo de conversa, permite, né? E que não é só fake, igual você falou, né? Porque a pessoa fala, né? Pode se abrir comigo, tal, mas depois penaliza ou cria empecilhos, né? Gera uma cultura de medo, né? Nossa, se eu falar que eu tô me sentindo ansiosa, se eu falar que eu tô muito pressionada, sei lá, né? Posso ser mandado embora ou qualquer outro medo que a pessoa tenha. Eu acho que essa questão da comunicação acaba impactando na cultura organizacional, de uma certa forma, e no clima. Tânia, fala um pouco para a gente disso, assim, como que é essa questão do clima, qual o impacto que ou uma pessoa ansiosa ele pode ter no grupo, um ambiente, um clima de muita pressão, né? Como que isso pode interferir na ansiedade aí das pessoas, nas empresas? Eu complementando o que a Soraya colocou, realmente a comunicação é um fator decisivo dentro das organizações e no desenrolar, né, das atividades e dos comportamentos. O que eu queria acrescentar, complementar dessa parte de clima, que eu vejo todos os dias, eu atendo muita gente trazendo exatamente as mesmas questões dolorosamente
com o título de Ambientes Tóxicos. Nossa, essa é uma palavra que a gente, né, tem ouvido falar. Eu nem gosto muito de tóxico, porque já virou, né, lugar comum e todo mundo fala e tudo é tóxico, tudo é, né, qualquer coisa é tóxica. Então, eu não, mas assim, eu escuto tanto isso no consultório de diversas empresas grandes e olha, se eu te contar de todas as formas, a quantidade de coisas absurdas e às vezes os próprios líderes ou compactuam, ou não têm força o suficiente, ou não compreendem até que ponto aquilo pode chegar, acabam meio que banalizando um pouco. Banaliza o desrespeito, banaliza o bullying, e aquilo vai se tornando meio comum. Então, aquilo que deveria ser tratado como absurdo vira comum para todos. A pessoa, quando chega, acha um absurdo, mas daqui a pouco ela está fazendo igual. Isso é muito sério, gente. Isso vai crescendo. É uma máquina que vai produzindo ansiosos. Uhum. Então, vejo como o papel da liderança. Coitada, a liderança também precisa se esforçar bastante e juntar com outros líderes exatamente para chegar na própria cultura da empresa. Porque às vezes a empresa também já traz um pouco isso tão forte que ela própria não percebe. Mas assim, tem muita gente engajada, isso é o lado bom. Tem muita gente engajada, ou antes não se tinha essa percepção. Hoje tem. As pessoas conseguem se colocar um pouco mais sobre isso, criar grupos dentro da empresa que vão colocando para todas as outras pessoas, disseminando esse tipo de conteúdo. Então, isso ajuda. Como eu falei lá no começo, não se falava da Uhum. ansiedade. Como agora se fala sobre tudo, então, assim, existe, né, essa luz no final do túnel, existe esse otimismo das coisas acontecendo para eliminar cada vez mais esse tipo de ambiente. Não se perpetuar, né? Porque se você busca curar de um lado, mas está produzindo do outro lado, também não adianta. Então, essa junção é cada vez mais importante. Uhum. Inclusive, Tânia, tem uma ideia que se tem assim de que tipo de ferramenta, né? Tem alguma coisa? Será que essa história de respiração tem algum recurso, alguma ferramenta? O que que um pouco da ciência, da neurociência, o que que se fala um pouco disso? É possível eu tentar fazer um pouco desse gerenciamento, tentar reduzir um pouco um quadro de talvez de ansiedade ali, né? Me fala um pouco, assim, existem ferramentas? Existem várias técnicas, né? Dentro da Uhum, TCC, a gente trabalha muito com técnicas, né? tá. Terapia cognitivo-comportamental é a terapia das técnicas. E dentro da ansiedade tem umas ferramentas bastante simples. Porque Uhum, precisa, para ansiedade, se a pessoa tá, tem uma crise dentro do trabalho, ela precisa ter alguma coisa fácil para ela ali. uhum, Então, a técnica da respiração, ela funciona? Para muita gente funciona treinando em casa, sempre deixo isso claro. Você não vai aprender a fazer técnica na hora que você está com a crise. Você tem que aprender a fazer a técnica quando você está bem. Tem a contagem certinha, a respiração diafragmática, e vai treinando quando você está bem. Porque quando chegar a crise, a pessoa já sabe. Vai resolver para todo mundo? Não. Gente, não existe tudo para todo mundo. As pessoas têm suas individualidades. Então, pode resolver para um e para outro, às vezes, não. Para outro, às vezes, para sair de alguma crise mais específica, precisa colocar uma água gelada, bem gelada no rosto, que é um choque térmico. É uma outra técnica. Para controlar e para regular para todos os dias e não escalar numa crise. Atividade física ela é comprovadamente, por todos os dados possíveis, que ela regula. reduz. Uhum, Ela traz uma regulação química cerebral. Então, não tenho o que dizer. Então, as empresas que contribuem, incentivam isso, é super bacana e traz um resultado efetivo. Equipes de corrida, equipes de jogos, incentiva a academia. Poxa vida, é bacana, traz um resultado, tem um respaldo científico para isso e engaja também as pessoas, né? Propiciando tudo isso. Então, isso é super bacana de se fazer. Então, minimamente falando, esses três pontinhos tem um pouco na empresa, tem um pouco da atividade e acaba ajudando bastante. Gente, eu, claro, fiz tarefa de casa também, né? Quando as autoras tinham escrito,
o capítulo Soraya, eu lemos com muito carinho, né? E eu me lembro, Tânia, de quando eu li, teve uma coisa que me marcou muito no seu capítulo, até anotei aqui, e que bom que eu anotei, porque para a gente conversar, é, se- numa parte do capítulo você coloca assim, algumas estratégias práticas para uma pessoa que está em crise, né? Mas, e aí você destaca três coisas ali de crise. Então eu vou falar essas três coisas, mas eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente desse caminho, como que se instaura uma crise, né? E já emendasse um pouquinho nesses três pontos que eu achei muito legal. Um deles fala assim, ó, dizer para essa pessoa que está em crise de que você vai ficar ao lado dela, que ela não está sozinha, que você vai ficar com ela até ela melhorar, né? Um outro ponto, tirar a pessoa do hiperfoco, né? Que também fica ali naquele looping, né? E terceiro, não rotular essa pessoa para estigmatizar ela ainda mais, né? Mas me fala um pouco. Então, eu estou falando de uma pessoa que está em crise, né? E como eu posso fazer para ajudá-la? Mas como se instaura a crise, né? É de repente? Me fala um pouco para a gente disso. Soraya também, se quiser depois entrar aqui no papo, fica à vontade. A maneira, assim, geral, ela escala fisiologicamente. A pessoa vai percebendo os sintomas, né? Em algumas começa a suar as mãos, outras a taquicardia, né? Outros começam a ficar com a boca seca. São sintomas, assim, muito comuns na maioria das pessoas. Como é que se instala fisiologicamente, tá? Tem os famosos gatilhos, que é algum acontecimento desencadeador, que chamamos na psicologia como acontecimento desencadeador de algum fato. Então, temos isso internamente. A hora que esse se instala, temos o sistema fisiológico simpático e parasimpático. Então, isso aí, lá naquela aula de biologia, sabe, lá da escola, a gente aprendia tudo isso, né? Eles são antagônicos, quando um funciona, o outro não funciona. Então, sistema simpático funcionou, ele começa a soltar todas as descargas para o seu organismo, para quê? Para você se proteger. A musculatura fica rígida, a pupila dilata, começa a ter várias, o coração dispara. Como é que você consegue controlar isso? Diminuindo um e aumentando o parasimpático. Isso só acontece, como eles são antagônicos, só vai o parasimpático conseguir quando o outro diminui. Com a respiração. Então, a respiração, ela é potente, de fato, porque ela consegue, não automaticamente, mas muito rápido, ela consegue ir diminuindo organicamente e vai desacelerando, o cortisol passa a diminuir um pouco e outros hormônios, né, serotonina, dopamina, ocitocina, começam a fazer esse seu trabalho. Essa é a parte orgânica, para diminuir essa escalada e a pessoa voltar a respirar. Porque ela pensa, qual é o pensamento que vem? Eu vou morrer, eu estou tendo um ataque cardíaco, vai acontecer alguma coisa comigo. Pronto, mas não vai. Então, assim, ter essa certeza, você não vai morrer. Pode parecer muito grave, mas um ataque, porque isso é chamado ataque de pânico. A gente chama de crise de ansiedade, mas é um ataque de pânico quando ele apresenta tudo isso. A pessoa não vai morrer, né? O hospital está acostumado a receber bastante isso, com todos esses sintomas, mas na hora que faz esse movimento, ele tem um pico de ascendência, às vezes leva de 8 a 10 minutos, sobe, tem seu pico e desce. Muitas vezes sozinho. Se eu não fizer, não for para o hospital e não tiver respiração, ele vai descender. Essa informação é importante para todo mundo? Para si próprio, quem tem a tendência, ou para ajudar um colega, que é nesse ponto que você chegou, que eu gosto de colocar. Se você está trabalhando, às vezes você não é ansioso, você não tem isso, mas você trabalha com muitas pessoas. E um colega pode ter isso. Poxa vida, então se eu tenho essa informação, eu posso ajudá-lo. Eu Posso sei que ajudar, né? aquilo que ele tem é muito doloroso, é muito sofrido, mas eu sei que não é fatal. Então, eu posso ajudá-lo em alguns minutos ali. Eu vou ficar com você. Ficar com você é fundamental. É tratar uma pessoa, né, como você gostaria de ser tratado. É um velho clichê, mas ele é muito forte, né? Como você gostaria de ser tratado? Porque a pessoa ela não consegue falar, ela não consegue muitas vezes nem identificar o que está acontecendo com ela. O medo toma conta, ela não consegue trazer em palavras. Se você fala, estou aqui com você, já resolve assim, muito dos problemas, porque vai acalmando.
Mas isso tudo acontece muito rápido. Eu falando assim didaticamente parece que é muito longo, né? Mas isso às vezes demora 8 a 12 minutos. Uhum. Então, quer dizer, se você consegue dar um pouco de suporte, né? E já não é uma coisa que vai se estender, talvez, por um longo tempo, né? Mas ficar Não com vai, ela, sobretudo nesse pico, né? Nesse momento de ansiedade maior, né? de maior. Mas são Fica Sim. 8 ou 12. junto. Ah, Oi? desculpa, são 8 ou 12 minutos intermináveis, né? Quem já teve Intermináveis. uma crise de ansiedade sabe o quanto sofrido é isso, né? O que acontece é que, às vezes, dependendo das pessoas, se elas já têm algumas outras comorbidades, pode escalar, inclusive, para outras dores. Aí pode fazer sentido ir até para o hospital. Sim. Mas se Uhum. for só um ataque de pânico naquela situação, esse movimento é o suficiente. Então, aí vai todo o conhecimento. Se você está no trabalho, o trabalho tem uma ficha médica, tem um conhecimento, aí tem a conduta de acordo, né? Uhum. Me fala um pouquinho, Tânia, dessa questão do hiperfoco, porque me parece, né, que é como se a pessoa ela percebe de repente um problema ou aquilo que é o gatilho, né, para disparar nela essa crise de ansiedade, mas ela também às vezes não consegue sair disso, né? Então, por exemplo, sei lá, ela brigou com alguém. E aí ela não respondeu para a pessoa, mas ela fica com aquela resposta do que ela deveria ter dito e, né, e às vezes ela fica brigando, ela continua brigando internamente, mesmo que externamente o conflito talvez nem tenha aquela dimensão, né? É, as pessoas que fazem os diálogos internos, né? Uhum. Na hora que ele falar isso, eu vou responder isso. A hora que ele vai responder, mas aí eu vou responder isso. Mas se ele falar aquilo, eu vou falar isso. Então Só que ela vai entra irritando mais, como se estivesse acontecendo, né? acontecendo. Aí o humor, ele já começa a ficar alterado. Os hormônios começam a se alterar também e a pessoa vai crescendo. Então, é um hiperfoco dentro dela mesma. Vai Numa inflando. crise de ansiedade, ali, ela precisa sair de dentro dela. Por quê? Esse hiperfoco está voltado para ela. Agora meu coração disparou. Agora eu estou suando. Olha, agora eu estou tremendo. Aí daqui a pouco eu vou desmaiar. Ela está tão hiperfocada em qualquer coisa nela que tudo que normalmente é comum, a gente às vezes ri, mas eu explico muito isso para os pacientes. Falei, olha, o seu coração sempre está batendo, você sempre transpira, só que no hiperfoco ele aumenta tudo. E que Coisas pode que normalmente acontecem, que o seu corpo está agindo naturalmente, ele coloca proporções muito grandes em cima disso. Então, tirar o hiperfoco e começar a prestar atenção no ambiente. Qual que é a técnica? Ah, você está olhando uma parede? Conta quantos azulejos já tem ali. Conta quantos carros estão passando na rua daquela marca. Você tirou qualquer coisa do seu ambiente, você modifica. Passa a fazer uma contagem de alguma coisa. Por isso que a respiração ajuda. Por quê? Porque a respiração, além do movimento, você tem que contar. A contagem é fundamental. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem que seguir uma cadência. E você não pode perder a contagem. Isso te tira do hiperfoco, das Nossa, suas Tânia, você me dores. lembrou, eu tinha uma época que eu fazia uns retiros espirituais de silêncio, assim, sabe, no meio do carnaval. Eu tenho umas pessoas que estão aqui na sala que me conhecem, sabem que eu fazia esses retiros. E eu me lembro que essa técnica de você prestar atenção na respiração e fazer contagem, ela tanto serve, é claro, como você está nos ensinando aqui, né, para tirar essa questão de ajudar um pouco em tirar a pessoa daquele foco, mas também em situações nos ajuda a concentrar, né? Eu percebia que era uma técnica para tentar fazer um pouco de meditação e silêncio, era começar a prestar atenção na respiração, né? Prestar atenção, contagem, né? Então, inspirar contando, soltar contando, que acho que o cérebro ele se concentra na atividade, né? Exatamente. E concentra na atividade, você para de prestar atenção do que está acontecendo com o seu corpo. Porque o que está acontecendo ali é uma descarga elétrica. Ele vai regular. Uhum, Por isso que a gente fala mindfulness hoje também, que é essa meditação para o foco no presente, o que você está fazendo naquele momento. É uma outra técnica interessante. uhum. Muito legal. Tem uma outra coisa, Tânia, que eu acho que a gente podia também discutir aqui um pouquinho, você falar um pouquinho pra gente. Não estava na programação aqui, mas estou atrevido para tirar a gente da zona de conforto aqui, deixar a gente um pouco mais ansioso. Tô brincando.
Teve uma coisa que eu acho importante, você podia falar um pouquinho para gente, eu vi no capítulo também. Eu uso muito isso porque eu trabalho com avaliação da personalidade, então eu vou falar da ansiedade, mas eu falo dela enquanto traço de personalidade, né? Então, a gente está falando talvez de uma ansiedade que não é essa ansiedade do estado emocional, né? Então, a gente poderia dizer que existem, né, duas formas da gente entender a ansiedade. Isso, enquanto um estado, enquanto a questão emocional, e também como uma característica, né? Então tem gente que tem um episódio, sei lá, 2 episódios, você até fala isso no livro. A pessoa tem 1 ou 2 episódios de ansiedade, daí depois ela já se enquadra como ansiosa, e aí todo mundo que perguntar para ela, ela fala, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas na verdade ela teve, sei lá, 1 ou 2 episódios, né? Conta um pouco disso, assim, como que é isso, né? Um episódio agudo talvez seja suficiente para eu sair falando por aí que eu tenho um Posso fazer estilo ansioso? antes da Tânia responder uma coisa, posso fazer um parênteses Please? aqui Claro. nesse comentário seu? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa agitada, mas eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu já tive crise de ansiedade mais de uma vez, mas não muito frequente, mas eu sou uma pessoa extremamente agitada. Quem me conhece sabe que eu sou ligada no 1000 volts. Isso, para mim, é o meu estado, não é meu estado, é a minha característica de personalidade. Eu sou uma pessoa agitada, faço várias coisas ao mesmo tempo, penso em várias coisas ao mesmo tempo. A minha analista, ela fala assim, Soraya, eu não consigo te acompanhar, pelo amor de Deus, para, que eu não consigo te acompanhar porque você vai muito rápido. Viu? Tem muita gente que tem traços de personalidade ou traço ou temperamento, né, igual o meu, de ser uma pessoa muito agitada, mas não necessariamente é uma pessoa que sofre de ansiedade ou que é pego pela ansiedade ou, né, com muita frequência ou, né, é acometido pelo transtorno de ansiedade. E eu acho que isso não é tão aclarado para as pessoas, e a Tânia, como especialista, pode ajudar. Isso não é tão aclarado para as pessoas. Às vezes as pessoas são agitadas, elas são. Uma outra palavra, uma outra característica que não necessariamente se enquadre na ansiedade. Porque, assim, eu não sou uma pessoa que sofre por antecipação em via de regra, assim, né? Tem aquela questão da mais excitadas, né? Tem um Excitadas, é isso, exato. e ele é um indicativo também. Mas eu acho que isso é um assunto que a gente não trata tanto, de tá tudo bem você ser agitada, tá tudo bem você ser ligada no 220, tá tudo bem você fazer várias coisas ao mesmo tempo, não vão sair todas, nenhuma vai sair com perfeição, porque você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Impossível você fazer uma coisa bem feita fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, mas isso não é um indicativo de um transtorno de ansiedade, ou de que você seja uma pessoa ansiosa. Na verdade, eu vejo na minha prática que ele até pode ser um indicativo, mas ele tem que estar aliado com outras coisas. Tá, Não existe um indicativo só, necessariamente aquilo. Dentro da psicologia, a gente vê muito isso. É um indicativo. sim, sim. Porque pode ser um sintoma, porque mesmo sintomas, eles podem significar vários transtornos. Sim, Né? A questão do hiperfoco, por exemplo, quem tem TDAH tem hiperfoco. É um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Não entra transtorno de humor, mas ele traz coisas. Então, a gente tem, por isso que hoje fala-se muito dos transdiagnósticos, né? A gente vê claramente que as abordagens, até psicológicas, vão acabar se entendendo ali, falando português claro, e vamos entrar no transdiagnóstico. Porque, por conta disso, várias sintomatologias, elas acabam interferindo em outros transtornos. Agora, trazendo um pouquinho para a ansiedade, dentro dessa de traço e tudo mais,
É um traço importante, faz parte de alguns transtornos, sim, pode desenvolver, porque entra mais no humor, né? Não entra no transtorno de personalidade. Pode até ter transtorno de personalidade com algum traço do humor, né? Eles intercambiam muito entre si. Mas Sim. algo muito interessante que eu gosto de colocar são as distorções cognitivas dentro disso, né? Essas distorções que dentro da TCC tem várias, mas assim, fazendo, por exemplo, um autorrelato. Vou falar um pouco, eu posso falar de mim, não posso falar de ninguém, mas de mim mesmo eu posso falar. E a maioria das pessoas sempre tem alguns seus vieses, né? Em termos de observação, de interpretação de cenários e tudo mais. Eu trabalhei a questão de catastrofização, por exemplo, que é uma distorção cognitiva de achar que tudo, nossa, meu Deus, isso é um horror. Ah, porque vai acabar. A pessoa que é catastrófica, a gente acaba e gera ansiedade. Dentro de um trabalho cognitivo de habituação e de comportamento, você vai fazendo o quê? Em terapia a gente faz muito isso. Você vai montando novos cenários, trazendo soluções e pensamentos alternativos, e você acaba acostumando a falar, não, não é bem assim. Nossa, eu achei que era tudo aquilo. Quanto por cento é isso? Ah, 100%? Não, pode ser isso. Que outras alternativas eu tenho? Quando você começa a ter uma habituação de alternativas, não, também não é bem assim, né? Não preciso ficar tão ansiosa por conta disso. Que evidência que eu tenho? Às vezes a pessoa não tem evidência nenhuma, tá tudo ali. A evidência são vozes da minha cabeça. Então, a hora que você traz um pouco isso, a ansiedade também diminui, porque ela também mora nos pensamentos. Sabe aquele pensamento pequeno que a gente acabou de falar aqui? Eu estou brigando, ele vai falar, depois eu vou falar. Quando a pessoa percebe, ela está ansiosa. O que que tinha de realidade ali? Nada. Inclusive, existe uma questão de a gente estuda um pouco disso também da área de cognição, que são, por exemplo, falsas memórias, né? Esses dias eu estava lendo sobre isso, né? Que as falsas memórias, às vezes, elas não é que é proposital, que o cérebro, não sei como que eu vou explicar, mas é como se fosse uma estratégia, muitas vezes, do cérebro. Se ele tem um volume de informação muito alta, ele precisa meio que condensar isso, né? Nossa memória não é infinita, não cabe tudo. Então, o cérebro, quando ele vai juntando, às vezes ele também vai escolhendo algumas coisas que ele talvez vai priorizar na memorização ali, né? No armazenamento, retenção, sei lá, como a gente poderia chamar. Mas é também entender que às vezes a gente também faz essa autoavaliação porque a gente grava momentos traumatizantes, né? Então, Sim, quando esse filtro é, todo, ele é baseado na emoção. é, exatamente, né? A memória, inclusive, ela é É altamente emoção. influenciada pela emoção, né? Então, às vezes você fica com uma impressão, você guarda exatamente aqueles momentos de ansiedade ou de trauma, né? Então você fala, nossa, isso sempre acontece comigo. Mas na verdade, Distorção né? cognitiva. O sempre, o Olha que legal. nunca. Isso. Tem uma relação de distorções cognitivas que temos, todo mundo tem, tá? Uhum, Em maior ou menor grau, todo mundo tem. Mas quando a gente percebe onde mora isso, uhum. esse pensamento um pouco melhor regulado e com essa habituação de respostas alternativas, a ansiedade tende a diminuir. Você passa a lidar melhor com ela. Muito bom, muito bom. Soraya, eu vou puxar um pouquinho você agora também para te provocar e queria saber um pouquinho dessa, até para a gente avançar um pouquinho também na questão de um ambiente saudável, né? De como a gente pode também, então, desse ponto de vista da ansiedade, também promover, né, um ambiente de trabalho mais saudável. Nesse sentido, eh, a gente está falando aqui dessa questão da pessoa se rotular como mais ansiosa, né? Ou ela ser também rotulada pelas pessoas como ansiosa. Que tipo de comportamento, né? O que que a gente pode fazer nas organizações para desmistificar um pouco, né? Talvez tirar um pouco desses rótulos, né? A respeito da ansiedade, ou mesmo desse risco de estar, de repente, julgando alguém como ansiosa, quando na verdade a gente só viu um episódio dela, né? Como que a gente pode? Você tem algumas dicas aí de como que a gente pode promover um ambiente de trabalho, um ambiente organizacional mais
que ajuda a fortificar isso? Eu acho que no passado, e um passado bem recente, né, pré-pandemia, esse tema era mais difícil da gente tratar dentro de uma organização. Hum, Hoje, com o advento, né, de mais, como que eu digo? Da tecnologia nos atrapalha e nos ajuda em muita coisa, né? Uma coisa que eu acredito que ajuda é a influencers, artistas e pessoas de massa, né, que conseguem movimentar a massa, se autodeclarando em sofrimento emocional, em sofrimento mental. São Então, os uma vez exemplos que que a gente vai tendo, né? sim, uma vez que essas pessoas começam a se declarar, né, olha, não vou competir porque eu estou sofrendo, olha, eu deixei de fazer uma novela por causa disso, olha, vou abandonar a rede porque eu tô passando por situação de depressão, de estresse, disso, de aquilo, daquilo outro, isso fez com que dentro das organizações o assunto também ficasse um pouquinho menos enrijecido ou menos estigmatizado. Então, hoje está mais fácil para a gente trazer isso em rodas de conversa, né? A gente não precisa levar um grande treinamento, um grande especialista. Óbvio, se a gente tem orçamento, se a gente está falando aí de organizações que podem contar com especialistas, e aí eu friso, especialistas da área de saúde. Vou fazer até um parênteses. Quando foi? Foi no Outubro Rosa. Eu tive um embate com uns alunos meus, num grupo aí que a gente tem de alunos, porque eles estavam buscando alguém que tinha passado por uma experiência de câncer de mama para ir fazer palestra. Aí eu falei, mas por que precisa ser alguém que passou pela experiência? Não pode ser um médico, uma enfermeira, alguém que trata? Porque eu acredito que a visão de um profissional da saúde é muito mais, não desmerecendo quem passa por nenhum sofrimento, é muito mais embasado e ele vai conseguir abarcar aí diferentes situações. O exemplo que a Tânia disse agora, não é um sintoma, não é uma experiência que faz com que de todos sejam iguais e que tenha propriedade para falar. Então, e aí começou minha discussão com os alunos. Eu falei, olha, eu ainda voto no fato de leve um profissional da saúde. Então, quando eu penso na empresa, eu penso assim: se você tem um RH que tem psicólogos, que tem assistente social, que tem uma área de SESMIT bem estruturada e que essas pessoas têm propriedade para falar, estão atualizadas em relação ao assunto, isso já é um grande caminho. Né? Você já consegue letrar melhor os líderes, né? Começando pela camada dos líderes, então letre os líderes e aí cascateiem esse assunto. Do contrário, contrate, né, psicólogos, contrate médicos psiquiatras, contrate profissionais da saúde. Então, assim, mais uma vez reitero, não, não é porque eu passei por uma experiência XPTO de pós-morte, quase morte, que eu tenho lá a propriedade para falar da morte. Não, não vejo dessa forma e não levanto essa bandeira. Então, Uhum. penso que dentro da empresa, esse seria um caminho. Se você tem um RH com algum profissional de saúde, instrumente esse profissional de saúde. Se você não tem, contrate, faça permuta, faça o que tiver que fazer, mas leve pessoas que possa levar esse tipo de orientação. E aí, depois que isso já está um pouco mais disseminado, aí isso pode ser tratado dentro de casa, né? Aí uma roda de conversa, aí sei lá, um incentivo eh, dessas empresas para terapia, né? A contratação tem várias e tem muito boas empresas, não posso mencionar aqui os nomes, mas
A gente sabe que tem excelentes empresas aí que oferecem terapia online. Contratem a Tânia. Isso. Ô, Então, levem a terapia para dentro da empresa. ô Soraya, até me lembrei aqui, estou aproveitando para já para quem chegou depois, fazer um convite. Nós ainda continuamos os nossos assuntos aqui de Mente Sã, ainda nessa jornada amanhã, com o lançamento do livro, que a gente vai convidar outros autores também, assim como a Tânia tem o capítulo dela no livro, outros autores também vão falar para a gente de diferentes aspectos associados Sim, aí à cultura de uma organização que pode ser uma cultura que promove a sanidade mental e a saúde, mas também uma que fornece, que promove, na verdade, o estafa, o adoecimento, né? E aí, me lembrei, Soraya, e no dia 14, que é quinta-feira, a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta que a gente também vai fazer um pré-lançamento aqui para avaliar fontes estressoras. E me lembro que eu e a Soraya fizemos um trabalho numa organização onde nós fizemos um assessment para verificar os funcionários que apresentavam, né, sintomas de estresse mais elevados, e a própria empresa investiu em sim, atendimentos com sim. psicólogos clínicos, especialistas nessa temática, né, Soraya? Então, eu sei que eu Quando não escapei era aqui para moda o isso, estresse, né? Quando eu escapei para o ainda não estresse, mas era acho que moda. serviria super na É, ansiedade, é. era uma empresa, é uma empresa familiar, é uma empresa. Familiar de mais de 80 funcionários, Não, 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 mas de e a familiar no origem dela sentido é da isso. origem e a gestão familiar, mas assim, os donos sabem o poder e o peso da terapia, porque eles fazem uso da terapia. Então, quando a gente Muito legal. chegou lá com o diagnóstico dizendo, olha, algumas pessoas estão em situações aqui preocupantes, É, a primeira coisa que ele fez foi: vamos contratar psicólogos para orientar esse pessoal, para acolher, não orientar, para acolher esse isso. pessoal. E, de Muito fato, legal. né? Mas não vamos dar mais spoiler do que isso, não, para as pessoas virem aqui, Não, então, na quinta-feira, saber mais sobre esse caso e outros casos aqui, mais com foco no estresse, sim, né? sim, É com aqueles que certeza. provocam, depois não deixa a Soraya falar, né? Ô, Tânia, e me fala um pouco do seu ponto de A vida vista. inteira é assim, tá, Foi gente? assim, gente. Tânia, fala um pouquinho dessa questão de como que a gente pode desestigmatizar um pouco nessa questão do rótulo da ansiedade. A Soraya já trouxe para a gente aqui, né, pontos super interessantes sobre isso. E no seu ponto de vista, assim, tem mais alguma coisa que você completaria? O que que a gente poderia fazer para diminuir essas questões das rotulagens, né, dos rótulos, né? Eu gosto muito de trabalhar, disseminar o conceito de empatia, mas não só a empatia, como a gente vê para todos os lados. O que é empatia? É colocar no lugar do outro e vou sentir e vou ajudar, que eu não gostaria que me tratasse de tratar como eu não gostaria de ser tratado, né? A gente escuta muito isso. Mas empatia é um pouco mais que isso, né? A empatia genuína, eu gosto de disseminar. O que seria empatia genuína? É me colocar no lugar do outro, mas com a cabeça do outro, sendo o outro. Não adianta eu me colocar no lugar do outro sendo eu. Se acontecer aquilo comigo, eu faço isso. Mas não foi com você que aconteceu. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, foi com o outro. Então, é se colocar no lugar dele, mas como ele pensa, não como você pensa. Então, essa é uma empatia genuína. Desenvolver um pouco esse conceito dentro da organização, seria já no momento, ah, depois dessa grande parte, como a Soraya colocou, de disseminação de informações, desenvolvimento mais em casa, mais no dia a dia, você entendendo como o outro se sente, você acaba entendendo um pouco a questão dos rótulos. Eu acho que fica mais fácil quando você se coloca no lugar do outro, mas assim, os americanos têm, né, um ditado que é de vestir os seus sapatos, Sim. vestindo os sapatos dele, e não os Nunca seus. é uma boa forma de explicar o conceito, né? Exatamente, vestindo os sapatos dele e não o seu. Então, eu acho que isso é muito importante e acaba ajudando. Ai, muito bom.
Tânia, a gente tinha um combinado aqui da gente fazer mais ou menos uma horinha de bate-papo e a gente já está chegando próximo a esse horário. É, algumas colegas, a Lucy também colocou para a gente aqui no chat que teve um episódio em que ela pôde, é, a secretária da clínica, então teve um episódio de ansiedade, ela também pôde, colaborar, né? Então, o fato de você ter informação é importante porque você pode também ajudar uma pessoa que esteja, né, numa situação de crise, né? E a Lucy também fala para a gente aqui essa ideia legal do conceito de empatia. Então, assim, para terminar, eu queria convidar você e a Soraya, talvez então mais espontaneamente, para vocês deixarem aqui alguma outra observação final, o que que você acha que também ainda não foi falado, que a gente poderia fechar aqui e falar sobre essa questão da ansiedade nas organizações, né? Tem um ponto, Tânia? Fala aí, Soraya. O que que a gente ainda não falou e que seria um ponto final aí para a gente explorar? Vocês querem completar com mais alguma fala? Bom, falamos bastante. Eu falei É. É. até, Não, maravilhoso. Eu falei tenho uma coisa que até. pode parecer bobagem, mas eu tenho me vigiado muito. Sabe quando a gente escreve e-mail e a gente coloca assim, estou ansiosa por sua resposta, estou ansiosa pelos seus comentários. Eu tenho me vigiado muito para não usar mais a palavra ansiosa nesse sentido, e eu troco deliberadamente pela palavra entusiasmada. Hum, Né, sigo entusiasmada pelo teu retorno, sigo entusiasmada pelo teu comentário, porque não por nada, não acho que seja é, é, nada muito sério usar esse termo, mas talvez para não reforçar algo que a gente está lutando para superar, né? Então, assim, se eu estou querendo superar a ansiedade, e tudo bem, um dia eu estar mais ansiosa do que o restante dos dias, sempre vai acontecer. Eh, mas eu também não me vigiar para me colocar num estado emocional mais positivo do que não. Então, estar entusiasmado com alguma coisa é muito positivo. Agora, estar ansioso com alguma coisa nem sempre é. Então, assim, pode parecer uma bobagem, mas é uma deliberação que eu tenho feito na minha vida e para mim tem feito muito bem, né? Então, se pode ser, e acho que para quem recebe, né, a mensagem também é uma mensagem positiva. Eu estou entusiasmada pelo aquilo que você tem para me dizer, eu não estou ansiosa, porque se eu estou ansiosa, parece que eu já estou em sofrimento, né? Assim, e que por pode favor, até me para o outro responda. ser entendida como até uma cobrança, né? Uma pressão, talvez. Exato. Então, talvez O isso é uma coisa cuidado que com eu a tenho. comunicação, que foi uma O coisa que você cuidado com a falou desde o comunicação começo. é uma prática que eu tenho adotado aí e se vale de compartilhamento aí para compartilhar com os outros, troquem o ansioso pelo entusiasmado quando não estiverem ansiosos, estiverem só no aguardo de, né? Muito bom. E você, Tânia, o que mais? Completa aí pra gente. O que que ainda a gente Completo não com falou que você queria dizer? alguma coisa que eu não coloquei sobre, que eu também uso muito na TCC, é sobre os enfrentamentos. O que acaba acontecendo, às vezes, a pessoa ansiosa, com o passar do tempo, ela acaba evitando algumas situações, porque não, já sei que por ali eu vou ter uma crise, então, para evitar, não sabe, né? Mas já teve alguma vez, então eu não vou naquele lugar, eu não converso, não. Começa a mudar a sua rotina com algumas evitações e com algumas fugas. Isso também acaba propiciando lá na frente desencadeia outros problemas. Então, a questão do enfrentamento com técnica, com cuidado, né? Com positivismo também, estando empolgada, entusiasmada, para fazer isso é importante para diminuir, para você não ou diminuir ou pelo menos não escalar, né? Tem técnicas para isso e o enfrentamento ele é fundamental.
Olha que importante isso que você traz, não tinha também refletido sobre isso, que é a questão de que se eu me afasto, se eu fujo, inclusive eu vou para um outro mecanismo de solidão, ou mesmo de não ter essa pessoa de aporte para poder me falar, me ajudar a tirar do hiperfoco, me ajudar a falar, eu vou ficar com você aqui até o final, né? Então esse isolamento, na verdade, ele é duplamente prejudicial, né? Porque Prejudicial. pode Às ser vezes as um pessoas fazem isso resultado, sem perceber. Sem é, perceber. Ah, eu não vou. Não, dessa vez eu não vou, vou ficar aqui em casa. ou Não, então, ai, dessa. para não brigar com ninguém é melhor não ir. E aí para de ir nas festas, para de ir Vai arrumando algumas saídas estratégicas, algumas respostas prontas, mas na verdade ela vai se esquivando, né? E Uhum, a tendência é só aumentar. uhum. Pois é. Bom, Soraya, você quer deixar algum beijinho final aqui para a galera que está aqui com a gente? Tânia também. Nós estamos aqui em 47 colegas. Tem mais alguma coisa? Vocês querem deixar um tchau? Porque daqui a pouquinho agora a gente já vai entrar para o sorteio e a gente já vai encerrar. Vocês querem Claro, deixar eu uma boa quero. noite aí É para meu todo mundo? mais que um grande abraço, um agradecimento, né? Agradeço a assistência de todos aí. Espero todos no lançamento, né? Amanhã. Amanhã, e quando a gente fizer presencial, os que são de São Paulo estão super bem, serão muito bem recebidos e vai ser uma honra tê-los conosco. Ah, e é isso. Espero que gostem, que apreciem, que a gente possa colaborar aí para o aprendizado ainda mais sobre esse assunto que é tão essencial nos dias de hoje, né? Muito bom. E aí, Tânia, os seus Eu, recadinhos. meu recadinho é um agradecimento, né, pela participação, pela oportunidade de estar aqui dividindo conhecimento, pela participação do livro, por vocês receberem, divulgarem, fazendo um trabalho tão profissional e tão bacana, e a presença de quem está aqui prestigiando a gente, né, com perguntas, assistindo, colaborando. Isso é sempre muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Ô, Tânia, quem quiser te encontrar vai ter que acessar, vai ter que adquirir o livro, né, para poder ver esse capítulo em detalhe, maravilhoso. E também depois, se você quiser passar aqui no chat antes de sair, se quiser deixar aqui os seus contatos também, se quiser deixar alguma rede social, ou algum e-mail, alguma coisa, fica à vontade também, tá bom? Tá, vou deixar no E chat, tá bom? tá Porta bom. Tânia, então também eu acho que em nome da editora Artesã, da editora Nila Press, da Soraya e eu também, enquanto organizadores do livro, a gente quer muito agradecer a sua presença mais uma vez. Você é uma pessoa muito especial. A Soraya sempre traz você como uma pessoa que tem muito a agregar. E eu estava louco para te conhecer, porque já tinha lido também, né? E com a Soraya tem uma coisa assim, que às vezes a gente até pode ter se cruzado em algum evento, em alguma coisa, porque a Soraya sempre conectando a gente, mas hoje foi muito legal para poder mesmo conviver um pouquinho com você. Em Ah, nome de digo toda a mesmo, porque editora, ela muito também obrigado, fala viu? muito bem de você, que é, nossa, dos testes e tudo mais, que realmente possui Isso. muito conhecimento. E é muito legal Ah, ter que essa legal. troca. Muito obrigado.